Boleiros na Rede, sou Robson Abreu, estou aqui para mais uma grande resenha, com um grande convidado de hoje também, mas apresentar o meu amigo que está aqui nas resenhas sempre comigo, Erasmo Romão, um bom dia para você, ou se você estiver em Ruanda, boa tarde. Hoje o Papo Internacional, a gente tem que falar bom dia, boa tarde, né? Não sabemos onde está o nosso ouvinte, o nosso amigo, mas o papo hoje, Robson, é inteligente. O negócio de ficar falando de futebol não é muito inteligente. Que isso? Futebol você dá bola pro ganhar, não é isso? O pessoal faz isso aí. No vôlei você dá bola pro outro, vai ver o que tu vai ganhar. Vai ganhar bolada, vai perder o jogo. Então, inteligência, futebol e o papo é com o professor. Então, vamos junto aí. Um grande levantador. Então, vai levantar várias bolas aí pra gente e a gente vai jogar lá pro outro lado com qualidade. Estamos falando aqui do Paulo Milagres. Rapaz, o nome é importante, é Paulo de Tarso, não é isso? Você viu? Paulo de Tarso Milagres. Caramba, rapaz, não tem como dar errado, cara. Mas ele sofreu bastante, assim como eu, viu? Tem horas que tem muitas vezes aí, todos nós aí, né? A gente sofre um pouquinho. Nessas viagens aí, né? Muitas viagens. Mas sofreu, mas foi um grande personagem, uma grande pessoa, assim como, primeiro agradecer, Paulo, você que é uma grande pessoa também, gentil, aceitou bater esse papo conosco e é um grande prazer estar conhecendo um pouquinho mais essa história e levando aqui para o nosso público, Paulo. Prazer é meu. Mais uma vez, eu preciso repetir que é importante termos pessoas como vocês fazendo esse tipo de trabalho, especialmente aí no Brasil. Em algum momento a gente vai tocar nesse ponto, mas o Brasil é um lugar onde todo mundo ataca para tudo quanto é lado, mas a verdadeira história ninguém para e ouve para contar. Então é muito importante para mim participar de um programa desse com vocês. Vocês são pessoas muito sérias e acho que é um problema grande que a gente tem. Está faltando gente séria para trabalhar hoje em dia. É verdade, isso é verdade. Paulo, um prazer pra gente, cara, muito legal. Eu quero saber, Paulinho, como que começou a tua história com o vôlei? Assim, antes mesmo do teu interesse pelo vôlei, né, cara? Você falou já antes de a gente começar aqui a resenha, que você concluiu a vida de atleta profissional, né, como jogador cedo, mas eu quero saber lá o Paulinho, o pequenininho Paulinho, como que foi o interesse, por que o vôlei, o que te atraiu mais no vôlei? Conta um pouquinho pra gente. A minha história é um pouco parecida com todo mundo, né? Eu sou nascido em São Paulo, freguesia do Ó, especificamente Brasilândia, um bairro bem humilde, uma periferia, como a gente costuma dizer, uma quebrada de São Paulo. E como todo menino, minha vida sempre foi no futebol. Até hoje tem um time de várzea lá na Brasilândia chamado Beleza Pura, que quando eu tô no Brasil, eu tô sempre lá me intrometendo lá, me arriscando. E aí iniciei no futebol, muito novo, né, com 9, 10 anos de idade. Mas eu tive um professor de educação física, estudei minha vida toda numa escola pública, já falecido há 5 anos atrás, e foi uma referência de vida para mim, um cara que fez um trabalho muito sério em várias modalidades dentro da escola, e o voleibol foi uma delas. Ele percebeu que eu tinha aptidão para aquilo, ele desenvolveu tudo, vôlei, basquete, handebol, atletismo, a única coisa que ele não trabalhava era o futebol. Então ele deu uma vivência muito grande para mim e para todos daquela geração. E aprendi voleibol ali na escola, com 11 anos. E aos 13, foi meu primeiro clube, né? Foi a extinta Telesp, ali na Barra Funda, bem na frente do CT do Palmeiras e de São Paulo ali, né? Uhum. E foi o meu primeiro clube. Então entrei ali na categoria Mirim, com 13 anos de idade. Depois de lá eu fui pro Palmeiras, fiquei bastante tempo no Palmeiras, joguei 1 ano em Suzano com o Ricardo Navarras. Ele era o técnico do adulto, eu era infanto ainda, né? Ele não foi meu técnico lá. E voltei pro Olímpicos Telesp quando teve a primeira Superliga. Tenho a honra de dizer que eu participei da primeira Superliga brasileira, né? Que foi, o Brasil tinha acabado de ser campeão olímpico em 92, e aí foi criada a Superliga e alguns jogadores foram repatriados. E na Telesp, o Olímpico Telesp, estavam o Maurício e o Marcelo Negrão. Então eu tive a honra de participar. Só isso.
E eu era um menino, eu olhava para eles e falava, caraca, tô com o Maurício, com o Marcelo Negrão, onde eu tô, né? Aquilo foi realmente um sonho. E justamente nessa época, foi quando a Irma, que é hoje a supervisora do Bradesco, né? Uma lenda aí do voleibol, tanto como jogadora quanto como técnica e agora como supervisora. Ela virou um dia para mim, eu conheci a Irma das quadras, né? E o marido dela. Ela virou um dia pra mim e falou, você tem certeza que você vai continuar jogando vôlei? Você é um anão. Ela foi bem direta. Você tem quanto de altura? Já começa falando aí pra gente. Eu tenho 1,80 m. Aquele 1,80 m mentiroso, né? Dá 1,79,8, cara. Sacanagem, nem pra ter 1,80 m. Plataforma alta, né? Tênis de plataforma alta, né? Não, com tênis eu chego a 1,80 m, eu fico grandão de tênis. E ela tinha razão, né? Pra você ter uma ideia, eu nunca vou esquecer uma semifinal de um campeonato paulista. Eu no Palmeiras, foi Palmeiras e Banespa, foi do outro lado da quadra, tava o Ricardinho e o Nauberto. Então, eita. Eu dei aquela olhada, o Ricardinho 1,95 m, e imediatamente eu lembrei da Irma. Pô, um levantador de 1,95 m, eu sou realmente um anão. E aí ela me deu essa oportunidade, né, de trabalhar no BCN. O BCN tinha acabado de chegar em Osasco, o Josenildo era o técnico do adulto, a Irma era técnica do juvenil e supervisora de todas as categorias, e eu tive a honra de trabalhar com ela e essa excelente oportunidade. Aquilo foi uma faculdade com pós-graduação, mestrado, doutorado em voleibol. Eu lembro bem que nos primeiros anos a gente tinha muitos atritos, porque eu era um garoto, né? 19 anos, você é um garoto. E aí é uma pessoa que ela formava os técnicos e não só as jogadoras. Legal. Então hoje, se você for até a minha casa, você vai ver, eu tenho material em fita, em CD, em DVD, da escola suíça, da escola japonesa, porque ela fazia com que a gente estudasse muito, e não preciso dizer, né, o resultado. Sou muito grato a ela depois de todos esses anos, que foi ali que a minha história no vôlei começou, né? Antes de passar pro Erasmo aqui, de fazer as perguntas, eu só deixar aqui um relato do Fernando Tony 74. Parabéns por lembrar de nosso rei. Tive a felicidade de estudar com ele e no futuro trabalhar com ele também. Então ele está te parabenizando aqui e a gente por ter lembrado de você. Exato, foi o professor de educação física. Fernando, ele é do futebol, né? O Fernando é um cara reconhecido aí na Várzea. O pessoal tem um pouquinho de medo dele, canhotinho, camisa 10. Canhoto, cara zero. E aí, Paulo, já falando justamente de professores de educação física, né? Quando eles inserem os jovens nas diversas modalidades e apresentam, né, essas modalidades. Eu brinco aqui com o Robson nessa entrevista, porque eu, graças a esses professores, eu pude participar de várias modalidades, né? E pela altura e a qualidade também, eu já pude fazer alguns sucesso. Calma aí. Qualidade eu não sei. Altura, beleza. Qualidade precisa comprovar. Mas como é que apareceu essa oportunidade de você sair do Brasil? Não teve medo, não? Você foi com cara, coragem? Que loucura foi essa? Ainda mais num país como esse, né? A história, né, que tem Ruanda, tem aquela história muito pesada do genocídio em 94 e 95. Você vê como as coisas acontecem, né? Um amigo meu, jogador de voleibol, grande amigo meu, o Eduardo, que ele se formou dentista através do voleibol, e ele é um cara que está sempre envolvido em projetos. Inclusive, exatamente agora, ele está numa reunião para um projeto que a gente está tentando criar um time aí no Brasil. Esse cara, ele estava no Quênia, num congresso de odontologia, e o ministro dos esportes de Ruanda estava lá. Chegou até ele e falou: eu preciso da sua ajuda, eu preciso de um técnico. E ele imediatamente falou: é um técnico de futebol. Ele falou: não, é vôlei. Ele falou: por favor, mande alguém para Ruanda para visitar e dar uma olhada.
E foi o que eu fiz. No dia 1º de dezembro de 2009, peguei o voo, vim até Ruanda. E Ruanda, sabe quando você anda pelo Brasil, assim, na periferia, tem aqueles campinhos, a molecada jogando futebol? Aqui é igualzinho, só que aqui tem o futebol e tem o vôlei também. Eu olhei aquilo, vi uma liga onde os times da capital jogam num ginásio de estrutura invejável. No Brasil nós não temos um ginásio como essa arena que eles têm aqui hoje. E esse mesmo time que joga nesse ginásio joga a 300 quilômetros de distância numa quadra aberta de cimento com mato saindo no meio da quadra. Falei, bom, dá para desenvolver alguma coisa aqui. E aí depois de quase 20 dias visitando, eu vi que o país estava vivendo uma outra situação, era um outro momento. Hoje, 11 anos depois, está melhor ainda, né? E aí decidi aceitar o desafio, porque vi que tinha muito potencial. Então, do mesmo jeito que um professor fez isso por mim, quando eu estava lá na Brasilândia, viu um potencial e me ajudou, falei, por que não fazer história aqui? E aceitei o desafio. Foi assim que eu vim parar aqui em 2010. E aí foi para ser da seleção sub-21, né? Na verdade, eu trabalhei com as duas, com a seleção adulta e com a seleção juvenil. Mas assim que você chegou foi a sub-21, foi? Já cheguei assumindo as duas. As duas seleções. Exato. Mas a seleção adulta, a média de idade era de 36 anos. Sim. E nada profissional, não tinha, pra você ter uma ideia, a preparação física não existia aqui, né? Então, o que nós fizemos? Muito moleque novo, muito moleque grande. No final, a seleção sub-21, 90% dela era a seleção adulta também. Nós acabamos mantendo, acho que dois jogadores adultos apenas. E essa seleção sub-21 que a gente criou, né, na época, que a gente formou na época, ela até hoje ela vem sustentando aqui a equipe nacional. E depois de todo esse tempo, eles viram que começaram a entrar em decadência de novo, aí resolveram chamar o Paulinho de novo. Eu falei, vamos embora, mas dessa vez para um projeto maior, mais longo e mais profissional. Tem uma pergunta para você aqui, ó. Aldo Messias. Paulo, como é trabalhar com uma cultura diferente da nossa? São necessárias adaptações de trabalho? Muitas adaptações são necessárias, muitas, principalmente na parte estrutural, né? O Brasil é um país profissional, nós somos profissionais em voleibol. E aqui eles estão ainda caminhando para isso, né? Agora, quando você, em termos de estrutura, hoje o Ruanda está bem melhor, bem mais preparado. O que precisa aqui é formar mais profissionais. No Brasil nós temos aí profissionais de qualidade sobrando, né? Aqui nós precisamos formar ainda melhores profissionais. Agora, em termos de cultura, eu particularmente, eu acho que aqui tem uma mentalidade diferente. Não dá para dizer se é melhor ou se é pior, é muito delicado, né, falar sobre isso. Mas eu não tenho dúvida que aqui o empenho e a maneira como eles olham para você, eles olham no fundo da alma, eles acreditam, eles mergulham a fundo no trabalho que está sendo feito. Talvez até pela história, né? Tem uma história de muita dificuldade. Então, para eles, tudo é novo. Então, essa parte cultural, aqui eu acho que eles se dedicam não mais do que aí, mas diferente. Entendi. Quer perguntar mais aí, Erasmo? Não, sim, claro, sempre. Ô, Paulo, e assim, o africano adora o Brasil, né? O pessoal de Ruanda, de Angola, agora dentro do nosso jeito de falar e tal, futebol. E o vôlei também é um espelho para eles? A escola brasileira é um espelho para eles também? Você não faz ideia como. Eles acompanham tudo, eles sabem tudo o que está acontecendo, eles conhecem todos os jogadores da seleção e as jogadoras também. Naquela época, em 2010, quando nós visitamos o Brasil, eles estiveram com a Sheila, que a Sheila estava em São Caetano.
Nós visitamos diversos clubes no Brasil. E a melhor parte de todas, né? Vou contar uma história breve, se vocês me permitirem. Pode, vai lá. A história foi... Eles são muito fãs, respondendo a pergunta, muito. Eles conhecem tudo. E aqui tinha um líbero naquela época. Hoje ele está se formando para virar técnico. Ele parou de jogar 1 ano atrás. Esse menino, ele tinha 19 anos na época. Ele está com 30 agora. Esse menino, ele tinha 76 pessoas na família dele. E ele foi o único sobrevivente do genocídio. O único. E na época ele tinha, acho que 5, 6 anos. Ele ficou semanas perdido na rua, procurando comida. E o sonho dele era conhecer o Serginho, o Escadinha, nosso líbero, o melhor líbero da história, né? A história dele é incrível. E o Serginho, ele recebeu a equipe na casa dele, mas ninguém sabia onde a gente estava indo. A surpresa era para esse menino. E aí, o que aconteceu? Eu falei para eles, a gente vai visitar um lugar ali. E que a gente foi chegando na casa dele, eu fui com ele na frente, né? Quando nós viramos a curva, assim, para entrar na casa do Serginho, o Serginho tava com quilos de camiseta da seleção brasileira. Esse moleque, ele desabou no chão. Ele começou a chorar. E aí o Serginho pegou ele, abraçou. E em 5 minutos estavam os dois dando peixinho no meio da sala dele, brincando com uma bola de vôlei. Aquilo, cara... Eu me emociono quando eu falo disso. É difícil lembrar daquela imagem sem ficar emocionado. Aquilo foi incrível. Então, eles realizaram um sonho, especialmente esse garoto, mas eles estão sempre antenados em todo mundo aí, nas nossas duas seleções, a masculina e a feminina. Boleiros na Rede.